a importância da linguagem jurídica, a importância do vocabulário jurídico. Porque você necessita dessa exatidão, porque é essa exatidão que vai tornar o seu pensamento, ou a expressão do seu pensamento, mais claro, né? Sem deixar margens a interpretações que não sejam aquelas que você realmente, que não seja aquela que realmente você quer. Então, para isso, é necessário um conhecimento técnico, vocabular. Então, ter vocabulário técnico é muito importante. O êxito da comunicação jurídica depende do uso de uma linguagem capaz de transmitir clareza das ideias. A minha linguagem precisa ser clara. Para que eu possa ser convincente, persuasivo, eu preciso ser claro. Isso, tanto em texto oral quanto em texto escrito. A persuasão ela é fundamental. Seja lá qual for o sistema ou qual esfera do direito. Então, o que é necessário para ter essa linguagem jurídica clara e precisa? Você tem que ter um vocabulário técnico cujo significado das palavras expressem essa clareza e precisão. Então, quem conhece o vocabulário técnico, quando você fala em repristinação, por exemplo, litígio, enfim, abrogação, abrogar, enfim, qualquer que seja o termo, no momento em que você está usando, o outro imediatamente ele entende especificamente do que você está falando, há uma clareza. E também não é só ser claro, também tem que ser preciso para não permitir que o outro use das suas palavras. Então, por isso que é fundamental o uso de termo técnico, para não dar margens a outras interpretações, né? A palavra ela tem um significado lá no dicionário e tem um sentido que a palavra ganha quando ela se combina aos vários elementos que constituem uma frase. São fundamentais para dar essa clareza na expressão das ideias. Então, as minhas ideias, para que elas possam ser compreendidas, eu preciso escolher a palavra certa e combiná-la adequadamente na minha frase. Toda a área de conhecimento, todo setor da sociedade tem o seu campo lexical. Em cada esfera da sociedade, eu atuo de maneira diferente. Então, a minha linguagem, a linguagem que eu tenho com a minha filha, não pode ser a mesma linguagem que eu tenho com vocês. A minha linguagem que eu tenho com a minha mãe não pode ser a mesma linguagem que eu terei com o meu administrador, ou coordenador, enfim. A minha linguagem é diferente. Então, a linguagem, ela está relacionada aos contextos. Mudam os contextos, as palavras podem ser até as mesmas palavras. Eu posso utilizar a mesma palavra num outro contexto, numa outra esfera, mas com um significado diferente. Mas também existem palavras que são específicas daquela esfera, porque foram criadas por aquele ramo. Então, os ramos que eu estou falando são os ramos tecnológicos, os ramos científicos, os ramos técnicos, né? Então, a ciência, tecnologia, enfim, eles criam nomes específicos para evitar qualquer tipo de confusão. Então, imagina na informática, né? Os componentes, os procedimentos que se tem na informática precisam de um nome específico. Porque, do contrário, você está correndo o risco de que alguém haja de forma a prejudicar todo o processo operacional daquela esfera. Então, a palavra ela precisa ser exata. No direito, 20% de palavras que são técnicas. No direito,
preferencialmente, o seu vocabulário ele tem que ser ativo. Então, você tem que conhecer o significado das palavras e empregá-las também. Todo ramo tem. Bom, as esferas têm termos técnicos quando são esferas especializadas, quando são áreas de conhecimento. A oficina mecânica é uma área de conhecimento, porque exige o uso técnico de ferramentas, de procedimentos, lá na padaria, confeitaria também, na academia, no direito, na pedagogia. Então, nessas esferas, nesses espaços, são necessárias palavras técnicas, mas não existe área nenhuma que só tem vocabulário técnico. É impossível. Por que existem vocabulários técnicos no direito? Porque há necessidade da exatidão, da clareza. Então, eu preciso que o outro, além de entender, não use o que eu disse, né, contra mim. Existe um vocabulário técnico. Então, essas palavras que constituem esse vocabulário técnico, ela por si só não tem valor expressivo se também não houver uma combinação adequada entre os vários elementos que constituem a frase. Então, a posição dessa palavra, né, a articulação dessa palavra ali na frase é fundamental. Bom, mas o vocabulário jurídico, ele é mais amplo do que o vocabulário técnico, né? Então, nós temos o vocabulário unívoco, o equívoco e o análogo. O vocabulário unívoco seria esse vocabulário técnico. Só o sentido. Descreve delitos e assegura direitos. Tenta organizar todo o evento exterior, todo o acontecimento do mundo ao nosso redor. Então, tudo que acontece pode virar um fato jurídico, e aí é necessário uma palavra, né, que dê sentido, que descreva o delito ou assegure um direito. Se na casa do meu vizinho tiver um pé de manga e por acaso a manga cair no meu carro e amassar, então o direito precisa observar esses vários eventos possíveis e organizá-los. E se organiza por meio de palavras. Então, as palavras vão nomear, vão classificar, vão dar todo esse arranjo para o universo que nós fazemos parte, né? Então, é preciso que tenha um só sentido para poder descrever não só os delitos, mas também assegurar os direitos. Então, um dos tipos de vocabulário jurídico é o unívocos. Bom, por que unívocos? Por que não unívoco? Porque existem vários vocabulários unívocos. Existe um vocabulário unívoco que está lá no Código Penal, existe o vocabulário jurídico, o vocabulário unívoco lá do Código Civil. Então, existem termos técnicos para cada esfera. Eu não estou dizendo que todo termo técnico de uma esfera jurídica só pertença àquela esfera. Não, há situações em que o mesmo termo que é utilizado numa esfera, é um termo técnico de uma esfera, é empregado numa outra esfera. Mas normalmente com um sentido diferente, tem um outro sentido. Bom, então voltando. Então, os vocabulários unívocos são esses conjuntos, que são conjuntos de palavras técnicas. Tem um só sentido e serve para descrever.
Então, qualquer esfera, seja civil, penal, processual, administrativa, enfim, tem um vocabulário unívoco. Cada um tem o seu vocabulário unívoco. Então, no Código Penal, você tem furto e roubo. Então, furto, o artigo 155, e o roubo, o artigo 157. Então, um outro exemplo, mútuo, tem a palavra mútuo e tem a palavra comodato. E no Código Civil, né, tem o seu sentido específico. Né? Bom, então, o mútuo é um empréstimo oneroso, então você tem que pagar. De coisas fungíveis. O que é fungível? Pode ser substituído por um outro de mesma função, de mesmo valor, de mesma utilidade. Né? Então, fungível é aquilo que pode ser trocado, substituído. Então, são termos que expressam dentro do Código Civil, são termos importantes, porque quando você pega um documento e vem essa palavra, comodato, mútuo, opa, já aciona na sua cabeça, para quem conhece o termo jurídico, uma clareza, eu sei do que se trata. Perceba que uma palavra, ela delimita, né, como nós falamos aqui, ó, acaba delimitando, descrevendo todo um contexto. Né? Então, a linguagem jurídica ela tem essa função de pôr tudo nos seus devidos lugares, né? de dar essa organização lógica, dar clareza, abrogar. Você retira esse vigor, né? Você acaba com ela, você interrompe. Essa ideia de né? Esse prefixo é de interrupção, né? De ruptura, enfim. Repristinar é revogação de uma lei, mas sempre ela acontece porque uma outra surgiu para que ela pudesse deixar de existir. Então é necessário que se crie uma lei para que uma outra lei deixe de vigorar. Né? Então a lei revogadora ela acaba servindo para repristinar uma determinada lei, né? Para extinguir essa lei. Bom, então aqui, é claro que existem outros exemplos. Bom, então, além desse vocabulário técnico, que é o unívoco, né, com um só sentido, você tem aquele que é equívoco. Então, equívoco, lembra o equívoco mesmo, né? A palavra equívoco, o que é um equívoco? O equívoco está relacionado ao engano, ou à possibilidade de um engano. Então, o vocabulário, existem os vocabulários equívocos. Então, no direito processual, no direito penal, em todas as esferas, né? Então, veja, você tem palavras plurissignificativas, palavras que têm mais de um significado. Lembra que as palavras elas são polissêmicas. Se a palavra ela pertence ao vocabulário unívoco, ela não é polissêmica. Ela só tem um significado, né? Mas se ela pertence ao vocabulário equívoco, ela tem mais de um significado. Mas ela tem mais de um significado quando você considera contextos diferentes. Em cada contexto, aquela palavra tem um sentido diferente. Então, aquelas palavras estarão em campos lexicais diferentes, né? Ou seja, em vocabulários diferentes, logo em contextos diferentes. Então, sequestrar, veja, sequestrar no direito processual é apreender judicialmente bem em litígio. Então, o litígio é essa disputa, né? Esse embate. Então, sequestrar no direito processual é apreender judicialmente bem em litígio. Então, esses bens sequestrados, eles ficam sob a
tutela da autoridade, né? A tutela do Estado. Correto? Então, ele toma conta daquilo ali até ser resolvido o problema. Até que se prove que a pessoa, se prove que a pessoa é inocente ou não, e aí ela tem de volta aquilo que ficou sequestrado. O fato de estar sob a tutela do Estado não significa que o Estado pode fazer o que ele bem entender com aquilo que está sob tutela, a não ser que ao fim do litígio, depois que se passe por todas as instâncias, não há mais nenhuma instância, você tem a sentença final, aquilo, se não for para ressarcir alguém, né, aquilo fica para a União. Então, no direito processual, então sequestrar é isso. No direito penal, sequestrar é privar alguém de sua liberdade de locomoção. O sequestrar, privar alguém de liberdade de locomoção vai muito além daquilo que nós nos acostumamos. Uma pessoa sequestrou a outra, ela estava num carro, mandou a pessoa entrar no carro e levou para algum lugar, né? E no direito penal, isso pode acontecer dentro da própria casa. Você é maior de idade, né? Você tem o direito de ir e vir. Então, se seu irmão te prende dentro de um cômodo da casa, você foi privado da sua liberdade de locomoção. Olha, não foi ninguém que veio com um carro, ninguém que veio com uma arma e fez nada com você. Você não estava num lugar e não foi levado para o outro. E a pessoa está lá dentro da casa controlando você. Dizer, não, eu agi por impulso, com medo, enfim. Mas você não tem esse direito de fazer isso, de privar a pessoa o direito de ir e vir. Outra palavra que é uma palavra que equívoca, ou seja, que tem mais de um significado, mas em contextos diferentes, é seduzir. Então, seduzir no contexto do direito penal, olha, exercer fascínio sobre alguém para benefício próprio. Então, quando eu seduzo alguém, o benefício não significa benefício sexual. Qualquer benefício. Se eu quero me beneficiar, né? Quero me beneficiar de alguém, tirar vantagens, seduzir. Na linguagem usual, quando você seduz, você está exercendo um fascínio sobre alguém, né, para benefício próprio. No direito penal, esse seduzir aí, no 171, isso que descreve o artigo 171, tem uma relação com essa palavra que é de uso cotidiano, que é o seduzir. Você seduziu alguém para que ela fizesse aquilo que você queria. É uma forma de seduzir, aquilo que comumente nós chamamos de sedução. Esse vocabulário equívoco, ele contempla não só vocabulário de uma área de conhecimento específica, mas outros vocabulários de outras esferas. Então, quando eu falo que é equívoco, ele é equívoco porque tem um significado diferente de uma outra esfera, seja na esfera cotidiana, ou seja na esfera de uma outra esfera do direito. Mas no direito, seduzir, no direito penal, seduzir não tem essa relação tão ampla na linguagem usual, na esfera cotidiana. Né? No direito penal é manter conjunção carnal com mulher virgem. Né? Ou seja, manter essa relação sexual com uma mulher virgem. Conjunção carnal. Chegar às vias de fato. Né? Então, mulher virgem,
menor de 18 anos e maior de 14, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança, que é o que fazem, às vezes, membros da família, né? Às vezes até pai, tio, irmão, mas pode também uma mãe fazer com um filho, uma tia fazer com... E aí a minha pergunta é, tem que ser, veja, menor de 18, né? Virgem, e maior de 14 anos. Aí a minha pergunta, e se for menor de 14 anos, o que que é? Aí é um crime muito mais grave. Então perceba a importância da palavra, como ela organiza a nossa realidade. Então, para que essa organização? Para estabelecer as punições, para garantir os nossos direitos, enfim. E existe o vocabulário análogo, ou os vocabulários análogos. Então, vamos lá, tem o unívoco, que tem um só sentido. Tem o equívoco, que tem sentidos diferentes em contextos diferentes. E tem os análogos, que são sinônimos ou quase sinônimos. Palavras que têm uma familiaridade semântica. Não existem sinônimos perfeitos, né? Lembra que uma palavra ela ganha um sentido, mas com o uso da palavra ela vai se distanciando, vai ganhando outros sentidos. Bom, então essa palavra que pertence ao vocabulário análogo, o sentido ele se aproxima, às vezes é um matiz, né? Há uma base comum, mas não é exatamente a mesma coisa. Então veja, há um ponto comum. Analisem essas três palavras, ó: resilição, resolução e rescisão. O que essas palavras têm em comum? Há uma noção, uma ideia que converge. Quer dizer, todas essas três palavras convergem para uma base comum significativa. Não é a mesma coisa, mas há uma convergência. Porque, veja só, na resilição, a dissolução pela vontade dos contratantes. Os dois disseram, não, olha, tá bom, para nós chegamos a... Foi a vontade dos dois. Todas elas têm a ideia de que houve uma resolução ou uma dissolução. Você resolveu, algo foi resolvido, né? Deixou de ser. Então, essa ideia de resolução. Quando você resolve um problema, não tem mais o problema. Então, resolveu, foi decidido. Então tanto na resilição, na resolução ou na rescisão, a ideia de fim, de que acabou, de que foi resolvido, se mantém. Mas a forma como se resolveu, como se pôs fim, é diferente. Enquanto na resilição há vontade, né? Na rescisão, não. Então, uma das partes se sentiu lesada, porque não cumpriu com uma das prerrogativas ali do contrato, uma das cláusulas do contrato, certo? Se há uma quebra, né, um rompimento, se você transgride, infringe uma cláusula, você pode haver a rescisão do contrato. A não ser que você, deixa para lá, deixa ele fazer isso. A não sei que você queira. Né? É seu irmão que fez, deixa. Ele está aprendendo, coitado. Você tem um imóvel, aí você aluga para o seu irmão. Seu irmão está no contrato que seu irmão não poderia sublocar o imóvel. Há alguma coisa? Há algum artigo que diz que o proprietário não pode permitir, não cabe ao proprietário o direito de
permissão à sublocação? Existe isso? Mas aí você tem seu irmão, né? Você fez um contrato com ele, né? Você quis fazer um contrato. Porque eu não sei, por alguma razão sua. Mas, como ele é seu irmão, no, de repente a sua mãe falou: não, ele está precisando de dinheiro, por isso que ele sublocou, coitado. Aí você, para não deixar sua mãe triste, você acaba. Houve aí uma transgressão a uma cláusula. Houve uma lesão do contrato, certo? Você rescindiu? Não. E você não quis, certo? Então perceba que resilição e rescisão tem algo em comum que é essa resolução, esse fim, esse término, né, da, dessa relação entre as partes. Ó, resolução, dissolução de um contrato, de um acordo. Houve uma dissolução. Você acabou, você dissolveu aquele contrato. Você desfez aquele contrato. Então, essa ideia de desfazer se mantém em resilição, resolução e rescisão. Então, são vocábulos, são palavras de um vocabulário análogo. Tem uma proximidade semântica, mas não é exatamente um sinônimo. Às vezes, até em determinadas situações, até pode ser um sinônimo. Eu prefiro dizer que é um quase sinônimo, porque há um ponto semântico comum, né? Então, temos esses três tipos de vocabulário.